Deus derrama a graça sobre ti e faz com que tudo da palavra possa chegar a ti. Pai, nós te agradecemos por nos trazer novamente para algo bom que há de estar sobre nós. Que o Senhor possa impartar esta palavra, a palavra inspirada, a todos os corações que estão cá. E pedimos com que a tua palavra possa trazer o benefício para todos nesta noite, em nome de Jesus. Abençoa o teu povo que está, abençoa filhos e filhas. Assim como recebemos a palavra fresca do trono de Deus. Obrigado, Senhor, pela resposta. Em nome de Jesus, oramos. Nós estamos a continuar o nosso estudo no livro de Êxodos. Estamos para Êxodos capítulo 12, lendo o versículo 13. Êxodos capítulo 12, lendo o versículo 13. E o sangue estará sobre vós, será como um sinal para a casa onde vocês estão. E quando ver o sangue, passarei sobre vós. E a praga do julgamento, a punição do pecado, não estará sobre vós para vos destruir, quando ele ferir o Egito. Então, nós estamos a ver aqui a questão que Deus estava a lidar com ele. O povo de Israel e também com o povo no Egito. Deus criou a todos, Deus fez a todos pecadores, santos. Todas as pessoas foram feitas por ele. E eles estão debaixo da autoridade. E todos eles devem manter debaixo dessa autoridade divina, porque há muitos estão cegos, muitos estão perdidos naquilo que é a autoridade de Deus. Mas Deus é eterno e tem toda a autoridade. E quando nós estamos debaixo da sua autoridade, é por isso que Deus trata a todos. E ninguém pode separar a si próprio e dizer, ok, eu não tenho nada a ver com Deus e Deus não tem nada a ver comigo. Isso é como os egípcios andavam a falar. E eles estão a dizer que não tem nada a ver com Deus, mas ao mesmo tempo tem tudo a ver. Porque é Deus quem criou a todos, pecadores e santos. E Deus é Deus de santidade e justiça. Deus odeia o pecado. E a Bíblia diz: a alma que pecar, esta morrerá. Mas mesmo assim, Deus faz o caminho de escape. Quando nós chegamos ao Senhor, nós chegamos através da porta para que possamos escapar da morte eterna. Então, isso é muito importante, essencial, para que possamos olhar hoje. Estamos a observar Êxodos capítulo 12, escapando a morte através da fé pelo sangue da Páscoa. O sangue ali está, porque Deus disse, quando vir o sangue que é o substituto, o sangue do Cordeiro, que é o substituto, que morreu no lugar de todos os israelitas, os que estão na casa, os que estão
debaixo do sangue. Aqui está a dizer, quando vê o sangue que faz a substituição, passarei sobre vós. E quando o Senhor passa, então esta casa e todas as pessoas ali nesta casa, eles escapam do julgamento da morte. Eles escapam desta condenação. Porque eles acreditaram no Senhor. Que é isso que Deus está a dizer e o que Deus há de fazer. Eles creem nisso e agem de acordo com esta palavra. Então, é segundo esta fé, é segundo esta palavra que salva, que liberta, que transforma e que protege, que livra da morte eterna. Então, nós estamos a observar aqui 3 pontos nesse estudo. Número 1, observando a Páscoa sem o fermento. Número 2, a obediência aos preceitos do Senhor. Ponto número 3, o derramar da punição no último tempo. Estamos a voltar para o ponto número 1, observando a Páscoa sem o fermento. Êxodos capítulo 12, lendo versículo 14. Aqui está a dizer que este dia será para vós por memória, sempre devem relembrar e celebrar por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Celebrarás por estatuto perpétuo enquanto viver. Verso 15. No verso 15 está a dizer: 7 dias comereis pães asmos. 7 dias comereis pão asmo. Primeiro dia tirarei o fermento das vossas casas. Tirareis fermento da vossa casa, porque qualquer que comer o pão levedado desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Então, aqui está bem claro. Deus colocou isso bem claro para todos, para que nas suas casas, eles não deveriam manter ali com isso. Então, eles tinham que verdadeiramente pôr o fermento fora. Deus queria com que eles pudessem observar a Páscoa sem fermento. Então, estamos a ver aqui 3 pontos. Devemos colocar o fermento fora da nossa casa. Colocar o fermento fora da nossa casa. Número 2, devemos nos purificar do velho fermento do nosso coração. Número 3, prevenir com o objetivo do fermento da nossa casa. Não deve estar nas nossas casas, não deve manter ali. Voltando para número 1, a linha A, no primeiro ponto, colocar de fora os fermentos, tirar da nossa casa. O Senhor faz isso claro no capítulo 12 de Êxodos, versículo 15. Ela está a dizer 7 dias, sabe? Nós entendemos que existe 7 dias de semana. E nós contamos anos pela semana, meses pela semana. E a semana é o ciclo completo, é o número completo, é o número da perfeição, é o número da plenitude. E o Senhor está a dizer que durante esse período, durante 7 dias, não comereis o pão levedado, não comereis o pão com fermento. E deves colocar fora isso da vossa casa. Coloca tudo isso para fora. Coloca tudo isso para fora. Tira tudo isso da vossa casa. Porque qualquer que comer deste pão, o pão com fermento,
do primeiro ao sétimo dia, aquela alma deverá ser cortada do meio de Israel. Tanto nós observamos versículo 17. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirarei os vossos exércitos da terra do Egito. Pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Então, como o Senhor é quem está a tirar, esta é a sua aliança com o povo de Israel. Então, por causa disso, eles deveriam observar este dia nas gerações que há de vir e as ordenanças para sempre. Então, o Senhor nos diz no verso 19, por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer, o grande ou pequeno, qualquer que comer, aquele que está a andar com a familiaridade com Deus, ou a familiaridade com as ordenanças divinas, aquele que está a dizer, estou tão perto a Moisés, aquele que está a dizer, estou tão perto do sacerdote, então por causa disso, eventualmente querem dizer que eu posso fazer qualquer coisa. Não, qualquer que come isto, qualquer que come o pão levedado, esse será removido no meio do povo de Israel. Então está bem claro que deve ser colocado de fora todo o fermento da nossa casa, da nossa vida. A casa onde os pais estão, onde o marido e a esposa estão vivendo, onde os filhos agora espirituais estão a viver. Devemos tirar todo o fermento da nossa casa. Qualquer coisa que não vem de Deus, qualquer coisa que não vem da palavra de Deus, qualquer coisa que é do ocultismo, do poder maligno, do pecado, da maldade, da idolatria. Todas essas coisas devem ser removidas da nossa casa. Deuteronômio capítulo 16, estamos a ver versículo 3. Deuteronômio 16, versículo 3. Aqui está a dizer, não comereis pão levedado durante os 7 dias. Não comereis 7 dias nelas, comerás pão asmos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito. Então, aqui está a dizer, neste pão não tem tudo quanto, talvez poderás não alegrar com isso, mas aqui está a dizer, é o pão da aflição. E aqui está a dizer, porque apressadamente saíste da terra do Egito. Para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Todos os dias da tua vida deves lembrar acerca disso. Todos os dias da vida. Então, esse é o que devemos lembrar. Que devemos nos colocar à parte para o Senhor. Devemos nos colocar diante de Deus. A pessoa peculiar, com uma aliança peculiar perante ao Senhor. E todos os dias da nossa vida, e sempre devemos sincronizar com o número 7, a perfeição, a plenitude. Então nós damos todas as coisas e fazemos tudo quanto Deus quer na parte da obediência e colocamos tudo quanto não convém fora da nossa casa. Então vamos ver a número 2, está a dizer, limpai-vos do velho fermento. 1 Coríntios capítulo 5, lendo versículo 6. 1 Coríntios, então devemos purificar dessas coisas.
Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Um pouco de fermento. A glória ali não é uma glória que é para Deus. Quando as pessoas nascem de novo, nos primeiros momentos. Então, porque quem está em Cristo, nova criatura é. Coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Quando eles chegaram a Deus, no primeiro momento, eles viviam vida de justiça, vida de alegria. A fornicação não estava ali, a mentira não estava ali, a bebida não estava ali, a idolatria não estava ali, o roubo não estava ali. E então eles mantiveram no reino de Deus, mantiveram no caminho de Deus por muito tempo. Em- Então, há algo que antes eram sensíveis, antes qualquer pecado, qualquer mal, qualquer coisa que lá estava, eles tinham a consciência deste caminho, a consciência e a necessidade de afastar deste mal. Eles estavam ali não para fazer aquilo que é mal. Mas então, eventualmente, eles agora voltaram ao pecado e voltaram a pecar, voltaram a pecar, voltaram a pecar. E não há mais. Até brincam com isso. Até brincam com isso, até sorriem com isso. Então, o homem ali, jovem, na igreja de Coríntios, que até deitou com a esposa do pai e cometeu o adultério, a maldade com, contra o seu pai e a ação que o pai tomou e ficou completamente aberto. Então começaram a falar acerca disso. Hum. Então, na vida cristã, no princípio, eles viviam uma vida que trazia glória a Deus. Então, os jovens estão a viver nisso. Eles chamam os jovens que são têm audaciosos e têm coragem. Então, Paulo apóstolo está a dizer o que estão a ouvir. Vocês não eram assim antes. Então, agora estão a viver neste mal. Agora estão a andar neste caminho. E agora estão a viver nessa vida. Em, então, estamos a ver no verso 7. Para tirar todo o fermento velho, todo o fermento, toda a vida velha, tudo quanto fazíamos, tudo quanto não é da vontade de Deus, tudo, tudo quanto não vem, que não traz a graça a Deus. Todo pequeno pecado e maldade que permitimos em casa, que permitimos na vida, tudo quanto é mal que nós estamos a permitir que mantenha ali, dentro da nossa casa, na nossa vida. Então, nós estamos a ver isso agora. Mesmo Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado para nós. Então, no verso hoje está a dizer: então, todos nós também devemos andar nesta vida. Todos nós agora devemos praticar a mesma justiça. Agora devemos entender a perspectiva que aqui está a falar acerca do fermento, está a falar acerca do mal, está a falar acerca do ódio, está a falar acerca da animosidade, está a falar acerca de lutas, está a falar acerca dos pensamentos malignos. Então, este é o que se representa o fermento que aqui está a dizer. Então, a maldade que fica ali, a crueldade, o caminho maligno, a violência. E
e a opressão e tudo quanto não convém. Lá está a dizer, devemos purificar dessas coisas. Não podemos viver nisso. Não podemos fazer essas coisas. Não podemos ferir outras pessoas. Não podemos atacar outras pessoas. Então, todas essas maldades devem sair do nosso meio. Então, o Senhor está a dizer para que possamos purificar dessas coisas, todas essas maldades. Isso é uma opressão que muitos estão a dizer. Então, o Senhor está a dizer, purifica de todas essas coisas. Então, não pode estar no nosso meio, não pode estar em nossa vida, atacando outras pessoas, amaldiçoando outras pessoas. E aqui está a dizer: isto é maldade, isso é uma destruição. E esta impiedade representa o fermento. Representa o fermento. Isso não pode estar na nossa vida. Purifica dessas coisas, sai dessas coisas, evita todos esses males. Então devemos agora andar na sinceridade, na verdade. A sinceridade e a verdade. O caminho da verdade, a honestidade, agora deve caracterizar a nossa vida. Deve caracterizar. Seja sincero no público. Seja sincero em todo momento. Quando estamos sozinhos, quando estamos ali, aqui, devemos andar nesta sinceridade. Aquilo que fazemos, aquilo que nós professamos, aquilo que nós declaramos. Devemos viver por esta palavra em todo momento. Segundo os Coríntios, capítulo 7. Segundo os Coríntios, capítulo 7, verso 1. A Bíblia está a dizer, tendo essas promessas de Deus, vamos purificar a nós próprios. Vamos purificar a nós próprios de toda a contaminação, de toda a maldade, todo o pecado da carne, todo o pecado da carne, todo o pecado do espírito, e aperfeiçoando na santidade e no temor de Deus. Então, no segundo Timóteo capítulo 2, segundo Timóteo capítulo 2, lê no versículo 21. Nós estamos a ver, o homem deve purificar a si próprio. Se a pessoa, se alguém purificar a si próprio, então é a nossa responsabilidade pessoal, é a nossa responsabilidade pessoal que nós devemos fazer para nós mesmos, para nós mesmos. Devemos fazer a cada dia, devemos fazer em todo momento, e devemos andar neste caminho de purificação e não permitir com que o fermento mantenha em nós, esteja sobre nós, para que possamos ter uma nova vida em Cristo, porque devemos purificar a nós próprios e sair de toda a contaminação da carne e toda a contaminação do espírito, aperfeiçoando na santidade, progredindo na santidade, indo mais alto na santidade e justiça, mais profundo na santidade e na justiça. Então o Senhor está a dizer no temor do Senhor. Então agora nós purificamos a nós próprios de toda esta contaminação. Então o crente que faz isso é um vaso ao Senhor, vaso de honra, santificado, idôneo, para o uso do Senhor e para toda a boa obra, toda a boa obra. Então no versículo 22, fugir de toda a contaminação, fugir de toda a maldade, fugir de tudo quanto não convém. Então, de toda essa contaminação, o desejo da mocidade, da tua vida que vai continuando, de tudo quanto estás a fazer, aquilo que fazes quando não nasceste de novo, agora nasceste de novo, agora o verdadeiro Filho de Deus. Então o Senhor está a dizer, deves fugir de toda essa maldade, deves fugir de todo este pecado, deves fugir de toda esta contaminação.
Então devemos fugir de tudo quanto não convém e verdadeiramente trazer tudo quanto é de Deus. Devemos manter mais fontes das paixões da mocidade e seguir a justiça, a fé, o amor e aquele com um coração puro serve ao Senhor. Então, este é o caminho que devemos andar. É o caminho que devemos andar constantemente. É o caminho que devemos andar constantemente. Número 3, devemos prevenir do fermento nas nossas casas. Aquilo que Cristo não permite, aquilo que Cristo já mencionou, aquilo que Cristo já falou acerca. Então, o Senhor está a dizer que Deus não quer isso no nosso meio, não quer que possamos viver nisso, não quer que venhamos andar nisso. Então, devemos prevenir de todas essas coisas, devemos prevenir e sair de todos esses males. Mateus capítulo 16, estamos a ver versículo 6. Jesus disse, tenha cuidado dos fermentos dos fariseus. Tenha cuidado contra os fermentos dos fariseus. Porque são pessoas religiosas. São pessoas religiosas e eles vivem neste caminho. Até tomam algo do Velho Testamento seriamente, palavra por palavra, mas eles colocam a interpretação tradicional e os versos que leem. E Jesus está a dizer, devemos tomar cuidado devido ao fermento dos fariseus e dos saduceus. Os saduceus também são religiosos. A diferença é que eles são liberais. Então, aquilo que eles não veem e não conseguem provar empiricamente, eles não creem. Eles não creem em anjos. Eles não creem em milagres. Eles acreditam na história do Velho Testamento. Então a pessoa vai àquele lugar e vem para aquele lugar. Egito foi, o José foi vendido ali. É aquilo que eles acreditam. Então agora ele tornou primeiro-ministro. Então é tudo quanto eles creem. Eles creem que Moisés verdadeiramente veio, tornou líder, filho de Israel. É o que eles acreditam. Mas quando se lida com anjos, alguma coisa acerca do milagre, então eles não creem nisso. Então Jesus está a dizer, tenha cuidado devido aos ferramentas dos fariseus, porque eles não tinham a doutrina dos fariseus, mas eles andam liberalmente na maldade. Olha o versículo 12, está a dizer, então entenderam eles, para que não tenhas cuidado contra o fermento que é do pão, mas contra a doutrina dos fariseus, com pessoas religiosas. Então eles estão ali neste caminho, e eles ouviram acerca da crucificação de Cristo. E eles ajuntam com tudo isso com os fariseus e também para matar o Senhor Jesus. Eles têm essa doutrina, mas a doutrina deles não preveniu do assassinato, não preveniu do caminho do mal, não preveniu desta vida que eles estão a andar. Então o Senhor está a dizer, tenha cuidado devido à doutrina dos fariseus e dos saduceus. Há pessoas que têm doutrinas, mas eles não se preocupam com isso, eles podem ferir. Há pessoas que têm doutrina, eles não se preocupam com isso, eles podem bater na esposa. Há pessoas que têm doutrina, eles não se preocupam com isso, eles podem ferir o marido, eles podem colocar pedra de tropeço perante o crente, eles podem ferir e insultar e até matar. Eles matam com a esferográfica. Eles matam com a feitiçaria. Eles matam com sua palavra. Eles matam com conhecimento da mídia social.
Eles têm doutrinas, mas eles não preocupam em matar, em destruir, eles separam família. Têm doutrina, mas desencorajam pessoas, têm família, pisam neles, destroem a ele. Mas eles têm doutrina. E Jesus está a dizer: esse é o fermento, esta é a doutrina maligna dos fariseus. Então o Senhor está a dizer: toma cuidado. Lucas capítulo 12, lendo o versículo 1. Lucas capítulo 12, versículo 1. E Jesus está a dizer: ajuntando-se, entretanto, muitos milhares, de sorte que se atropelavam uns aos outros. E começou a dizer aos discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus. Primeiramente, tenha cuidado. Acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Hipocrisia. É hipocrisia. Eles sabiam um bocado acerca da santidade, mas mesmo até da santidade que sabiam, eles adicionavam muita hipocrisia a isso, muita pretensão a isso. Eles cobriam isso e viviam nesse caminho de dissimulação. Então, essa hipocrisia que eles misturavam com a santidade que professavam, eles não mostravam muito a pessoa, mas havia ali a hipocrisia. Todas essas coisas estavam ali debaixo desta hipocrisia. E Jesus está a dizer: esta hipocrisia é o fermento que não pode estar no meio dos seus discípulos. Marcos capítulo 8, versículo 15. Marcos 8, versículo 15. Jesus os admoestou, dizendo: tenha cuidado, acautelai dos fermentos fariseus, tenha atenção. Aqui está a dizer para tomar cuidado devido ao fermento dos fariseus, do fermento de Herodes. Tomar cuidado dos fermentos políticos da terra. Pessoas trazem políticas, estão à busca de lugar, estão na competição, estão a lutar para a liderança, estão a trazer isso para a casa do Senhor. Deus está a dizer para ter cuidado devido ao fermento de Herodes. Herodes, ele ouve acerca de João Batista enquanto é conveniente para si. Mas quando João começa a dar a repreensão, quando João começa a dizer: não é certo que tomes a esposa do seu irmão, ele não quer ouvir esta parte, ele não quer receber esta parte. Então prendeu João. Enquanto João está a dizer às pessoas: paga paga os teus impostos. Então Herodes vai dizer: esse é o meu pregador. Enquanto João Batista vai dizer: ok, não tenta mais do que o salário que está a te receber. Herodes vai dizer: este homem é verdadeiramente o meu homem, grande pregador. Enquanto João está a dizer: vós que estão, que tem duas coisas, dão a um ao outro. Herodes vai dizer: sim, esse é o nacionalista, ele preocupa com os pobres. Mas quando chega na sua casa, ele vai dizer: sabe, não é certo ficar com essa mulher, não é certo ficar com a mulher do teu irmão. Tomaste a mulher do teu irmão. Então agora ele já não quer receber mais a palavra. Então, pessoas que ouvem a palavra de Deus, como políticos ouvem a palavra, devemos tomar cuidado se acerca disso dentro da igreja. Ponto número 2, estamos a ver a obediência nos preceitos do Senhor. Êxodos capítulo 12, lendo versículo 21. Êxodos capítulo 12, lendo versículo 21. Então Moisés chamou todos
todos os anciãos de Israel, e disse a eles: deve tomar agora um cordeiro para vós, de acordo com a vossa família, e matar para essa Páscoa. Então Moisés recebeu a informação da parte de Deus. Ele recebeu esta informação. Imediatamente veio para falar com o povo de Israel. Moisés era obediente ao Senhor. Ele não tirou nenhuma parte da palavra de Deus. Ele não adicionou nada acerca da palavra de Deus. Ele não adicionou. Ele não disse a ele aquilo que ele quer ouvir. Ele não omitiu aquilo que deveria ser. Ele falou tudo quanto o Senhor tem lhe dado para dizer. Então, para seguir na obediência, no caminho da obediência, o povo de Israel também obedeceu esta palavra. Obediência aos preceitos do Senhor. Vamos considerar 3 pontos aqui. Número 1, a obediência pronta aos preceitos do Senhor. A obediência pronta aos preceitos do Senhor. Número 2, a perpétua obediência da proclamação do Senhor. E número 3, a prevenção da desobediência aos preceitos do Senhor. A prevenção. Voltando para número 1, neste segundo ponto. A pronta obediência aos preceitos do Senhor. O Senhor nos fala no livro de Êxodo, capítulo 12, no verso 22. No verso 22 está a dizer: então tomai o molho de isopo e molhai no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós sai da porta da sua casa até amanhã. Até amanhã. Eles não devem sair de casa até amanhã. No verso 23, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando viu o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Não vai permitir com que o destruidor entre na tua casa para te ferir. No verso 28. No verso 28, e foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Agora, eles não puderam transferir essa obediência para o próximo dia, porque isso tinha que acontecer naquele momento. Tinha que acontecer exatamente naquela hora. E o Senhor está a dizer: agora aqui está. Vocês devem passar. Agora aqui nós estamos. O povo de Israel está a viver ali, em Gozém. Então, se há alguma casa que não tenha marca do sangue, o destruidor entrará e há de destruir. Não pode haver mais atraso, porque nesta mesma noite os julgamentos estão para vir. Então, essa é a razão pela qual nós também devemos nos prontificar. Quando o Senhor diz arrepende, deves arrepender. Quando o Senhor disser vem, deves vir. Quando o Senhor diz, não sabemos o que vai acontecer amanhã. Portanto, nós não podemos atrasar na necessidade do arrependimento da fé em Cristo. Nós não podemos atrasar quanto a essas coisas. Salmos 119, versículo 60. Salmos 119, versículo 60. Então, o Senhor
está a dizer aqui que não deve atrasar para guardar o mandamento do Senhor. O salmista está a dizer: eu não me atrasei em guardar a palavra do Senhor. Apressei-me, não me detive a observar os teus mandamentos. Então, quando nós olhamos ao Velho e Novo Testamento, há muitos mandamentos ali. Arrependei-vos e crer no Evangelho. Esse é o mandamento. Vai a casa e diga aos teus amigos o que Deus tem feito para ti. Este é o mandamento. Então veja aquela que aquele samaritano fez para o homem que estava no caminho entre Jerusalém e Jericó. Vai e faça o mesmo. Este é o mandamento. Então nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Este é o mandamento. Nós não podemos dizer, ok, eu obedeço isso pouco a pouco e ainda necessito fazer isso com o meu parceiro do pecado. Ainda quero fazer isso com a minha parceira do pecado. Não, não. Quando o Senhor dá o mandamento, imediatamente devemos obedecer. E quando o Senhor está a dizer, devemos fazer todas as coisas sem disputa, sem barreira. Então, esse é o mandamento do Senhor. Não vamos dizer, ok, agora tem o meu caminho, eu estou a planear, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não! Imediatamente o Senhor nos comanda a obediência pronta. Número dois, estamos a ver a obediência perpétua na proclamação do Senhor. Êxodos, capítulo 12, lendo versículo 24. Êxodos, capítulo 12, lendo o versículo 24. Então está a dizer, deves observar essas coisas como ordenança para ti e para teus filhos, perpetuamente, para sempre. Então, o mandamento de Deus é perpétuo. Devemos continuar na obediência e obedecer, e obedecer, e obedecer. Enquanto o mandamento de Deus cá está, e o mandamento de Deus não passa prazo, honra o teu pai e a tua mãe, esse é perpétuo. Nós não vamos dizer, ok, nos dias dos pais já passaram. Não matarás. Esse é o mandamento perpétuo do Senhor. E nós não podemos andar na desobediência. Então, não inveja a coisa do outro, nada do teu vizinho, não se orgulhe das coisas dele, não pode invejar e cobiçar o marido de outra mulher, algo que pertence a teu vizinho. Então, este mandamento permanece. Não é dizer, ok, naquela altura estava certo, mas agora mais não. Quando a palavra de Deus está a dizer, não matarás, isso é perpétuo. A palavra de Deus está sempre ali. E o mandamento de Deus está ali, de geração a geração. E aquilo que o Senhor disse, que não pode haver fermento em nossas casas, ou pecado em nossa casa, não pode haver isso nas nossas casas. Este é um mandamento perpétuo. Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. O Senhor está a dizer, Jesus veio e disse a ele, todo poder é me dado no céu, na terra e debaixo da terra. Então o Senhor está dizendo no verso 9, ide, ensinai todas as nações. Este é um mandamento perpétuo. Isso não foi anulado. Isso não foi removido. Ide a todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha, versículo 20 está a dizer, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos mandei.
Então, ensina a eles todas as coisas. Então, há algumas pessoas dessa geração dos pregadores que estão a se levantar. Eles estão a dizer, sabe o quê? Nós somos para o Paulo. Tudo quanto Jesus disse, ele disse o que Paulo tem dito, Paulo apóstolo tem dito. Então, isso toma o lugar daquilo que Jesus disse. Meu amigo, Jesus é o Salvador do Paulo apóstolo. Então, qualquer revelação que o Paulo recebeu, Jesus é quem deu essa revelação a Paulo. Então, não pode dizer aquilo que Jesus disse, esquece acerca. Nós vamos manter apenas como o segmento da nova revelação de Paulo. Aliás, há aqueles que foram até mais longe, porque estão debaixo do dia de graça, estão a dizer, ok, Paulo, assim, ok, não segue tudo quando Paulo, apóstolo Paulo disse, então eles não seguem o Espírito Santo. Então eles têm uma alta revelação, colocam Cristo no chão e colocam o Espírito Santo e o Paulo apóstolo. Mas nós não podemos fazer isso. O mandamento de Deus, o preceito de Deus mantém firme. E tudo quanto Deus determinou, devemos ter a obediência perpétua na proclamação do Senhor, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eu que estarei convosco todos os dias. Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E toda a igreja diga amém. Número 3 é a previsão. Prever a desobediência no preceito do Senhor. Sabe, nós não temos que ver desobedecer a palavra de Deus. Podemos prevenir isso. A questão da desobediência, nós podemos prevenir. Deus sabe que nós podemos. Deus sabe que eles poderiam fazer, o povo de Israel. É tirar o xamã da sua casa, eles poderiam fazer. Então eles vão dizer, ok, não posso. E Deus quer agora, alguns estão a dizer, eu vou tirar, então esperar que Deus venha tirar algo na casa para eles, diferente. Não, nós mesmos devemos tirar. A desobediência podemos prevenir para que não haja possibilidade de desobediência, porque isso parte do coração. E quando nós submetemos o coração ao Senhor, o desejo ao Senhor, a vontade ao Senhor, obedecemos ao Senhor e entregamos completamente ao Senhor. Então estamos a ver Êxodo capítulo 12, versículo 22. Abra a escritura, Êxodo capítulo 12, versículo 22. E aqui está a dizer, deve tomar o hisopo e colocar no sangue que está na bacia e passar nas ombreiras da porta. Nas ombreiras da porta. Do sangue que está na bacia. Então, eles podem fazer isso, então faz. E nenhum de vós não deve sair para fora até pela manhã, São coisas que nós podemos fazer, então faça isso. Não vai dizer, ok, Deus disse, ok, toda a gente agora poderia agora manter em casa, o Senhor disse, para manter em casa durante a noite, e ninguém poderia sair, mas eu não posso filmar, mas pode filmar. Aí tem que ir fora, não precisa ir. Essa desobediência que as pessoas carregam, nós podemos prevenir estes males. Quando parte do nosso desejo, quando ouvimos a palavra de Deus, por exemplo, bem simples, se vem para estudar a palavra, estudo bíblico. E estudando a palavra de Deus exige para que possamos sentar, assim como todos estão sentados, e abrimos a escritura
E lemos a Escritura e ouvimos a Escritura. Se alguém poderá fazer isso, então nós também podemos fazer. Então, para alguém que está dizendo, enquanto o estudo bíblico está decorrendo, porque o pregador está a dizer, senta, escuta a palavra. Então, porque ele disse essa coisa, então eu vou ficar de pé e vou começar a andar e vou mostrar a ele que eu não vou sentar. Oh, amigo, sabes? Podes prevenir essa desobediência, podes prevenir este comportamento. Podemos andar junto como professor e estudante, como líder com os discípulos. Nós podemos manter junto como pai e filho, como pai e a filha. Nós podemos, porque a desobediência ela pode ser preventiva. Irmãos e irmãs, é uma questão simples, porque nós sabemos que quando desobedecemos uma instrução simples, que podemos prevenir, e quando não estamos juntos, nós já formamos o hábito da desobediência em nosso coração para desobedecer a palavra de Deus, mesmo quando estamos juntos. Então, quando estiveres sozinho ou sozinho, vais mantendo o caminho da desobediência, porque já treinaste a ti próprio no tipo da desobediência que pode ser preventiva. Portanto, então nós sabemos, pessoas de mídia, pessoas que trabalham com parte da tecnologia, glória a Deus, estão a fazer bem tudo quanto estão a fazer, mas sabe, se eu fosse a pessoa que está trabalhando na mídia, trabalhar na parte de telecomunicação e a palavra de Deus está sendo dada e alguém está a pregar e toda a gente está a dizer que se concentra para ouvir a palavra. Se eu for a pessoa que está a trabalhar na parte de mídia dentro da igreja e a pessoa deliberadamente está a andar daqui para aqui, eu não vou mostrar essa pessoa que está a andar, e estou a afirmar a pessoa que está a andar ou está a dormir dentro da igreja. Eu não vou mostrar e publicitar essas pessoas para o mundo, para dizer ao mundo, aqueles que vieram para estudo bíblico, eles estão na desobediência. Queremos entender que na igreja central nós não obedecemos tudo quanto o pastor diz. Então, os que estão na parte de mídia afirmar e fazer tudo isso, apresentam todo quanto está na igreja, pessoas estão a andar, a subir e a descer. Então, nós estamos a mostrar para o mundo que não há obediência dentro da igreja. E não estamos a esperar com que o pastor superintendente vai dizer estamos a mover daqui para aqui. Não. Se fosse trabalhar na parte de mídia, estou a dizer ao meu coração, eu nunca faria isso. Então eu prefiro para apoiar o pastor e a organização do que apoiar as pessoas que deliberadamente desobedecem à palavra de Deus. Então Deus nos dá entendimento em nome de Jesus Cristo. Então, é uma coisa simples que eles tinham que fazer. Eles tinham que manter dentro de casa e não sair para fora da casa até que amanhã abrisse. Então, olha versículo 23. No versículo 23, o Senhor está a dizer que o Senhor há de passar e há de ferir os egípcios. E quando o Senhor ver o sangue, passarei sobre vós. Quando o Senhor ver o sangue, então o Senhor passará sobre aquela porta e não vai ferir aquela casa que está debaixo do sangue e não permitirá com que o destruidor entre naquela casa para vos ferir. Então, nós chegamos agora ao ponto número 3. O ponto número 3, estamos a ver o derramar da punição. O derramar da punição. Ponto número 3. Finalmente, o terror e a pronúncia do julgamento chegou. Em Êxodo capítulo 12, versículo 29 e 30. Êxodo 12, versículo 29. E aqui está a dizer que à meia-noite o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito cativo
que estava no cárcere e todos os primogênitos dos animais. Todos foram feridos. No versículo 30, e Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Não havia casa em que não houvesse um morto. Então, estamos a ver 3 pontos aqui. Número um, o choro premeditado da meia-noite para os não arrependidos. Número dois, os crimes puníveis dos injustos. Número três, a promessa da misericórdia que coberta os não contaminados. Voltando para o número 1, o choro premeditado da meia-noite para os não arrependidos. Deus avisou que eles chorariam. Deus já tinha dado essa premeditação que à meia-noite haveria o choro. A punição chegaria à meia-noite para os que não arrependeram. Então, isso aconteceu assim como foi profetizado. Então, ainda há uma profecia que no fim do tempo o julgamento virá. O julgamento virá. E aqueles que arrependeram escaparão do julgamento do Senhor. Mas aqueles que não arrependeram, aqueles que deliberadamente mantiverem na sua desobediência, aquele que deliberadamente andar no seu caminho maligno, aquele que deliberadamente mantém na sua rebeldia e soberba e vai dizer, eu não vou arrepender, eu não vou mudar, eu não vou buscar para ser transformado, se não arrependeres, em não nascer de novo, se não arrepender do mal, não há possibilidade do teu nome estiver escrito no livro da vida, e qualquer um que não foi escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. O lago do fogo. Então, há um julgamento premeditado do mundo que está para vir. Isaías capítulo 13. Isaías capítulo 13, versículo 9. Isaías 13, versículo 9. Então, o Senhor está a dizer, o dia do Senhor virá com a ira, com a repreensão. Então, a grande ira do Senhor manifestará. Versículo 9, eis que vem um dia do Senhor, reino com furor, e a ira ardente para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Destruir pecadores habituais, os pecadores não arrependidos, os pecadores rebeldes. Então, esses serão destruídos. Olha, verso 10. Porque as estrelas dos céus e as constelações não darão a sua luz. O sol não se escurecerá ao nascer. O sol se escurecerá ao nascer e a lua não resplandecerá com a sua luz. Então, verso 11 está a dizer, e visitarei sobre o mundo a maldade, o mundo dos pecadores. Então, o Senhor há de punir o mundo do pecado, do ocultismo, o mundo dos bêbados, o mundo dos rebeldes, o Senhor está a dizer, a punição virá. A punição sobre aqueles que vivem no mundo e ocultismo. A punição virá para ímpios, devido à sua iniquidade, farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos tiranos. Abaterei a soberba dos tiranos. Então eles serão castigados. Versículo 12. Farei com que o homem seja mais precioso que ouro. Mais precioso do que ouro.
puro e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Verso 13. Por isso farei estremecer os céus e a terra se moverá do seu lugar, porque do furor do Senhor dos exércitos e por causa do dia da sua ardente ira. O julgamento virá. Haverá separação dos maus e bons, dos justos e injustos. O julgamento virá. Haverá separação entre os santos e os pecadores. Os pecadores que morreram e não arrependeram dos seus pecados. Não há pecado pequeno, pecado grande. Todos os pecados são males. Eles vão sofrer eternamente devido ao pecado. Número 2, estão a dizer crimes puníveis dos injustos. Aqueles que entram no meio da criminalidade, eles não têm a mentalidade para aplicar essa verdade. Eles não têm a mentalidade para aplicar a escritura. Eles não têm a mentalidade para aplicar a grandeza de Deus. Eles não pensam, não refletem. A mentalidade não está ali. Eles são inconsiderados. Eles não consideram Deus do céu, que tem nos dado a sua mente, nos dado a sua palavra, e quer que sejamos obedientes a isso. Por causa disso, eles estão a viver a vida de desobediência e será punível o caminho do mal. Jeremias 9, versículo 8. Jeremias 9, versículo 8. Aqui está a dizer: a língua é como a espada. A maneira que eles falam enganam. Quando falam de paz com o seu próximo, mas o seu coração arma-lhe ciladas. Verso 9 está a dizer: porventura, por estas coisas não os castigaria, diz o Senhor, ou não se vingaria a minha alma de nação tal como esta? Será que o Senhor não os repreenderia devido a este caminho de mal? 1 Tessalonicenses capítulo 5, lê no versículo 2. 1 Tessalonicenses 5, versículo 2. Mas aqui está a dizer que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Verso 3. Pois que quando disserem a paz de segurança, quando pensarem que há paz e segurança, então virá sobre eles a repentina destruição. A repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida. Então, mas hoje, eles estão na proclamação. Hoje ainda é a proclamação pela misericórdia. Ainda Deus está oferecendo a graça de Deus. Número 3, estamos a ver a promessa da misericórdia cobrindo os não contaminados. Guarda aqui próprio. Mantenha no caminho. Na provisão de Deus, na propiciação de Deus e nas possibilidades de Deus pelo sangue do Cordeiro. Então, a proteção. Êxodo capítulo 11, lê no versículo 7. Êxodo capítulo 11, lê no versículo 7. Porque Êxodo capítulo 11, versículo 7, então está a dizer: nenhum dos filhos de Israel
Nenhum dos animais não vai mover a sua língua. Nenhum deles, para que possa saber que Deus tem colocado a diferença entre egípcios e Israel. Como que Deus coloca a diferença entre nós? Deus que traz a diferença entre santo e impuro. Aquele que coloca a diferença deliberadamente. Então, devemos nos consagrar ao Senhor. Nós sabemos como o Senhor coloca a diferença entre justo e injusto. Aqueles que arrependeram dos seus pecados e aqueles que estão rebeldes quanto ao caminho de Deus. Eles protestam. Mas Deus prometeu a salvação, Deus prometeu a redenção, Deus prometeu que seria a libertação. E as pessoas que vêm no caminho da sua graça. Mas o julgamento de Deus virá. A indignação e a ira de Deus se levantará. Mas há pessoas que devem habitar e manter deliberadamente no caminho de justiça, mas aqueles que tomam alegria de vida para fazer o mal e ofende a bondade de Deus. Mas a sua promessa da misericórdia nos cobre. Para os que não estão contaminados, Êxodos capítulo 12. Estamos a ler versículo 13. Êxodos 12. Estamos a ler verso 13. O sangue do cordeiro. O sangue foi derramado e o sangue foi aplicado. O sangue foi derramado e o sangue foi apropriado. Nós apropriamos quando tomamos este sangue e passamos sobre a porta. Então, como Deus tem ordenado, não é suficiente para que o cordeiro venha morrer. Não é suficiente para que o cordeiro venha morrer. Devemos conectar cada um com aquela base. Cristo morreu. Cristo derramou o seu sangue. Cristo derramou o seu sangue. Então nós devemos ter isso. Devemos sair do caminho do mal. E é crer no Senhor Jesus Cristo. Crer no Senhor, porque o Senhor morreu para ti. Então haverá para ti um escape. Então esse sangue os cobrirá. E quando ver o sangue, passarei sobre vós. Então, Deus só pode ver o sangue quando aplicamos o sangue pela fé. Eu creio na palavra do Senhor. Eu creio no julgamento do Senhor. Eu creio que os anjos da morte há de passar na terra naquela noite. Eu creio que tudo quanto te foi dito, ele buscou cumprir. Quando ver o sangue, passarei sobre vós. Onde nós estamos, nós devemos continuar a fazer aquilo que é a vontade de Deus, para que a praga da punição, destruição, não esteja sobre ti para te destruir quando eu, o Senhor, ferir o Egito. Olha, versículo 23, no verso 23. Verso 23, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, mas quando o Senhor vê o sangue, então é o Senhor propriamente que está a observar o sangue, porque no dia final, quando todos nós havemos de aparecer diante de Deus, não é o anjo que vai verificar no livro da vida se teu nome lá está ou não. Não é o pregador,
não é outro ser humano, mesmo que todos outros seres humanos até podem ir ali, mas não são pessoas que estão nos céus que há de observar se teu nome está ou não no livro da vida. É Deus Todo-Poderoso, Ele, o Senhor. Então, como Deus não delegou esta obra a ninguém, então não haverá nenhum erro. Então, o Senhor está a dizer: eu não sofrerei e nem vou permitir que o destruidor venha para a casa para destruir. Eu oro que hoje, quando a misericórdia de Deus falar, a misericórdia de Deus ainda está disponível. Eu oro quando a salvação ainda está disponível. Todos nós, sem exceção, podemos ser salvos. Vamos tomar o privilégio para ser salvo em nome de Jesus Cristo. Isaías capítulo 26. Estamos ali, verso 20, verso 20 e 21. Isaías 26, versículo 20. Então, vemos aqui a palavra de ação que sempre aprendemos. Devemos contar para o Senhor. Devemos vir para o Senhor com todo o coração. Devemos descobrir todas as coisas. Devemos meditar na sua palavra. Devemos não considerar a sua meditação. O Senhor nos chamou. Então, muitos entram ali e fecha a porta. Então, eu, o Senhor, vou manter aqui por um momento, até que a indignação seja passada. No verso 21, porque o Senhor virá do caminho da praia que estava. O Senhor virá para julgar. A punição virá, vai alcançar toda a nação. Toda a comunidade será julgada. Deus vai alcançar a todos para julgamento. Deus vai alcançar todas as almas para julgamento. Deus está a vir para punir os pecadores, os habitantes na terra, na sua maldade e na sua iniquidade. Então, aqui está a dizer, por causa disso, o Senhor vem. Agora, por que o Senhor nos chama? Vinde a mim, vós que estás cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Então, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é suave, meu jugo é leve. Vem hoje, seja salvo. Venha hoje, seja santificada. Venha hoje, tenha o poder do Espírito Santo sobre a tua vida. Venha hoje, e Deus vai te garantir a capacidade para continuamente obedecer a palavra do Senhor. Há uma bênção na obediência. Há destruição na desobediência. Há o perecer, a indignação na desobediência do homem. Vem hoje, vem hoje. Vem hoje, o sangue foi derramado para ti. Aplica o sangue, apropria do sangue, crê no sangue de Jesus. Quando ver o sangue, passarei sobre vós. Amém. Vamos levantar e pôr de pé falar com o Senhor em oração. Nós ouvimos a palavra, vamos pôr de pé e falar com o Senhor em oração. Aprecie a sua revelação. Crê na sua revelação. O Senhor vem a ti. O Senhor te ama. Por isso que Deus revelou a mente a ti. Deus te ama. Ainda há possibilidade da transformação. Considera a necessidade de arrepender. Permite com que a palavra possa te beneficiar, a tua vida espiritual.
Permita com que a palavra de Deus traga essa transformação para ti. Ora, ora, fala com o Senhor. Ouvimos a palavra de Deus. Escapa da morte eterna. Põe diante de Deus tudo quanto ouviste. Ora, que Deus possa dar-te a graça para fazer a sua vontade. Esta é a oportunidade que tem para arrepender. Deus é Deus de justiça e santidade. Deus odeia a maldade, o pecado, a iniquidade. Honra com todo o coração, para que possa escapar do julgamento que há de vir. Uma punição que há de vir devido a todo o pecado, todo adultério, toda mentira, tudo quanto é mal. Apenas aqueles que vêm e recebem a purificação pelo sangue de Jesus, somente esses escaparão da morte eterna, do julgamento que há de vir. Não mantém na tua rebeldia. Ouviste a palavra de Deus, responde positivamente à palavra de Deus. Sai do caminho do pecado e do caminho da maldade. O povo de Israel tinha que observar a Páscoa sem fermento. O fermento do pecado, viver no pecado vai bloquear a tua vida para entrar nos céus. Isso vai bloquear. Mas podes hoje arrepender e podes hoje confessar o teu pecado. Sai desta idolatria, sai dessa prostituição, desses males. Tudo quanto Deus proibiu que esteja na tua casa, na tua vida. A obediência traz bênção. A condenação veio sobre todos os egípcios. Devemos também purificar a nós próprios e sair do caminho da maldade. Devemos purificar a nós próprios e arrepender do mal. Cada vez que vais andando com o Senhor, vais perceber que muitas outras coisas vêm para contaminar a vida. Mas agora tendo a oportunidade para clamar pelo sangue de Jesus, todo o mal, toda a resistência do mal pode ser removida na tua vida hoje. Toda a imoralidade, toda a hipocrisia pode sair da tua vida. Aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Todos esses pequenos e grandes males estão a roubar a salvação. Não fica como muitos crentes que estão a se gloriar no seu pecado. Não pode ser assim na nossa vida. Devemos orar e pedir ao Senhor. Tudo quanto é mal, Deus possa nos perdoar. Porque pequeno pecado destrói todo o teu testemunho da vida cristã. O pequeno pecado de ira, de luta, de confusão, de desentendimento, de ódio, de maldade.
Tudo isso deves purificar e sair desses males. Tá maltratar outra pessoa, falar mal de outras pessoas, na confusão com outras pessoas, na ira, na luta com outras pessoas. Deve sair desses males. Até líderes e pastores não entendem um com o outro. Aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Mas hoje a misericórdia de Deus pode descobrir. Ora, honestamente, permite a purificação pelo sangue de Jesus. Fugir de todas as paixões da mocidade. Toda a vida passada. Não permite todos esses males voltar para a tua vida. Toma uma decisão séria diante de Deus. E prevê o pecado. Prevê. Quando o mal está para vir, sabes que estás a entregar-se para o caminho do mal, deves odiar todo esse mal, deves fugir desse mal. Deve fugir deste mal. Tenha atenção no caminho, como estás a andar diante de Deus. Os fariseus viviam a vida como queriam viver. Eles batem na esposa, batem no marido, enganam um ao outro e usam todo o conhecimento para o mal. E há muitos que agora estão nas mídias sociais, na internet, para cometer a imoralidade, para cometer o mal. Estão a destruir família. Não pode ser assim. Tudo isso deve sair da nossa vida. Há muitos que estão dentro da igreja como político. Devemos sair deste caminho, caminho dos fariseus e dos saduceus. Deus quer a completa obediência, total obediência. Não uma obediência parcial. Obediência ao Senhor com todo o teu coração. A obediência pronta. Não uma obediência que está sempre a demorar, vou fazer, vou decidir. Não, faça isso imediatamente. Porque o julgamento e a morte veio à meia-noite. Deus está a dizer, faz a restituição, não atrasa a restituição. Vai, não peques mais. Vai, mas não pecas mais. Vai, mas não pecas mais. Vai, mas não pecas mais. Não faça nada com a murmuração e a confusão. Esse é o mandamento de Deus. Então, ora, fala com o Senhor. Devemos ter a perpétua obediência. Quando foi mandado o povo de Israel para colocar o sangue à volta da porta, eles obedeceram. Tinham que fazer na obediência pela palavra do Senhor. Quando o Senhor viu o sangue, então passou sobre eles. O mandamento do Senhor permanece. Honra o teu pai e a tua mãe, isso é perpétuo. Não matarás, não roubarás, isso é perpétuo. Mantenha nisso. Não tenha inveja nas coisas do outro, no marido do outro, da esposa do outro. Isso é perpétuo. Não pode viver na vida de iniquidade, isso é perpétuo. Não pode desejar o homem que já tem a sua esposa. Esse mandamento deve permanecer, isso é perpétuo. O cristão deve analisar o seu coração. Deve analisar a sua vida na obediência no caminho do Senhor. Deve manter no caminho do Senhor. Quando desobedecemos a Deus,
Deus traz a ira sobre nós. Mas toda desobediência pode ser prevenida. Nós podemos perceber a decisão, o coração que está indicando para a desobediência. Portanto, devemos orar para a graça, para fazer aquilo que agrada ao Senhor. E aqueles que mantêm deves andar no caminho de Deus e continuar no caminho de Deus na obediência da palavra de Deus. Há muitos que não estão a considerar a palavra de Deus. No fim, aqueles que estão a ser rebeldes contra a palavra de Deus, haverá uma punição. Todos os bêbados, todos que andam na feitiçaria, no curanderismo, no ocultismo, o juízo de Deus virá sobre todas essas coisas. Haverá separação entre justo e injusto. Em que direção estás? Que caminho estás? Por que não oras e arrepende e prepara a tua própria vida? Por que não oras e busca a presença de Deus e clama pela misericórdia de Deus? Deus não te abandonou, é o teu caminho do pecado que está a chamar para a rejeição. E se morrer no pecado, será separado de Deus até toda a eternidade. Hoje ainda há a possibilidade da misericórdia de Deus. Arrependei-vos e convertei-vos. Veja a tua casa, veja a tua vida, veja a tua família, veja o teu coração. Será que estás a viver na justiça? Será que estás a viver acima do pecado e da maldade? A cobertura da misericórdia de Deus, o sangue de Cristo, é apenas para aqueles que não vivem no pecado. Quando mantém esse caminho, na proteção de Deus, pelo sangue de Deus, pelo sangue de Cristo, então assim escaparás. Deve ser um crente que anda na genuína consagração. Mas hoje, podes evitar esse caminho do mal. E ora para que o sangue de Cristo possa cobrir. A obediência à palavra de Deus vai te tomar e tirar do caminho do mal e trazer para ter uma boa relação com o Senhor. Deus há de visitar a cada um no dia final, se o teu nome está ou não no livro da vida. Hoje, a misericórdia de Deus ainda está a bater a porta do teu coração. Cristo está a bater o teu coração a dizer: vinde a mim vós que estás cansado e oprimido. Vem com todo o coração. A decisão que tomas e vem para frente, volta atrás e sempre vem, depois volta. Isso não é uma decisão para firmeza. Deve decidir abandonar aquilo que é o mal e seguir. Seja o que vier, não abandona o Senhor. Será que estás a andar no caminho estreito que guias para a vida eterna? Vamos orar junto, Pai. Nós somos gratos a Ti por causa desta hora, através da Tua palavra, nós te agradecemos. Também pelo Teu céu, pela palavra, Senhor, purificada. Obrigado pela oportunidade que nos dá para ouvir. A Tua graça será suficiente para todos nós, para viver de acordo com a Tua palavra em nome de Jesus. Tudo quanto são fermentos de pecado na nossa vida, tira em nós em nome de Jesus. Garante-nos a graça para andar no caminho, para andar na justiça, para andar na obediência, em todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. E todos que ouviram acerca da palavra, dá arrependimento em nome de Jesus.
capacitá-los o coração para submeter a Ti e manter no caminho em nome de Jesus Cristo. E manter no caminho de salvação. E eles continuarão neste caminho em nome de Jesus. Senhor, oramos. Garante a graça e oportunidade para arrepender em nome de Jesus Cristo. Mais força, mais graça, mais unção, mais poder, mais visão, mais revelação. Garante a cada um em nome de Jesus Cristo. E vamos, Senhor, para nossas casas, dando a graça, Senhor, e proteção. Obrigado pela resposta da oração. Em nome de Jesus nós oramos.